Bom, pessoal, boa tarde. Começando mais uma mentoria aqui de investimento, nossa segunda aula. Para a gente estar aqui atualizado nessa aula, né, de acordo com o que a gente já falou, seria estar com a conta na corretora aberta e com algum depósito feito para a gente fazer já um primeiro investimento, né? O Edu, ele tinha até falado que ele queria compartilhar a tela para a gente fazer juntos, ele não está aqui até aí. Deixa eu perguntar para o Diego. Diego, você abriu conta na XP? Abriu conta ou já tinha? Não abri conta na XP. Tá. Conseguiu fazer Só o depósito? Não. aplicativo lá que você disse que não... Na Advance, como é que é? Na Avenue, que é a carteira a corretora internacional. Mas hoje a gente vai tratar mais de XP, né, e a Avenue só para ir abrindo a conta, que é as cenas dos próximos capítulos para a gente fazer o investimento lá. Tá? A gente vai começar a fazer isso talvez na próxima ou daqui 2 reuniões. Então, assim, para atualizar, conta na corretora aberta. Aí, quem abriu conta na corretora vai perceber algumas coisas. Você recebe 2 senhas, você tem uma senha para logar e uma assinatura eletrônica para fazer os investimentos. Então, é bom estar ligado nisso, porque na hora de fazer e desfazer investimentos pode dar problema. E o perfil do investidor é uma coisa que vai estar piscando toda hora. Olha, você tem que fazer o perfil do investidor. Isso é a norma da CVM, que ela tenta mapear qual que é o nível de conhecimento do investidor para tentar bloquear algumas operações que ele possa fazer equivocadamente e gerar prejuízo. Tá? Mas então, tenha isso bem atualizado. Entre pelo desktop. Para quem não fez isso, entra lá no desktop, clica lá no bonequinho que tem o seu nome e vai aparecer lá perfil do investidor. Aí são 9 perguntas. Se alguém tiver dúvida, manda lá no grupo, que aí no próximo encontro a gente pode ir lá juntos e responder isso. Tentem não responder tão assim, o que você conhece sobre investimento X? Nada. Não coloca assim, porque vocês já estão conhecendo aqui alguma coisa e rapidamente vocês vão passar a conhecer bastante, até mais do que a população em geral assim, de investidores. Tá? Então, não tenham medo de falar assim, tem um certo conhecimento, nunca apliquei e tal, para dar um perfil ali moderado, pelo menos, para a gente poder fazer os investimentos. Se der qualquer coisa, não tem problema. Isso é uma coisa que a gente pode mudar a qualquer hora, eu vou ensinar vocês. Então, seria isso. E hoje eu gostaria de começar fazendo um investimento em renda fixa. E aí, cada encontro, a gente vai tratar de alguns assuntos especiais, fazer o tirar dúvidas, e avançar cada vez num investimento diferente. Cada encontro a gente faz um investimento. Esse de hoje seria para fazer já um investimento em renda fixa. E cada um pode compartilhar a tela do computador comigo, mostrar a tela da XP, que eu gosto de fazendo a pessoa fazer, porque na hora assiste 20 aulas. Na hora de fazer sozinho, eu falei, cara, como é que é mesmo? E quando você faz, que eu pego na mão, aí já consegue fazer bem direitinho mesmo, sabe? Fazer bem de forma mais tranquila, com mais segurança. Tá? Então, todo encontro eu gostaria de que um compartilhar essa tela para a gente fazer juntos aqui. O Edu, ele tinha se candidatado, mas não apareceu. Se o Diego quiser fazer, a gente pode fazer, Diego, depois compartilhando sua tela da XP, o que você acha? Tá, beleza. Aí, enquanto você vai abrindo aí, eu vou mostrar. Estou tentando abrir aqui no computador a XP, porque eu tenho abrir no aplicativo do celular. Já acesso. Isso. Aí você entra lá xpi.com.br, coloca a assinatura eletrônica, o token, aquele negócio todo, e aí a gente vai dar uma mexida por lá e eu vou te conduzindo para você fazer uma análise, até respondendo perguntas aqui sobre o CDI, né? Vou fazer um link da carteira que o Tarcísio mandou, de como a gente analisa para fazer ou não aqueles investimentos que ele tem. Então, a gente vai fazer tudo isso. Às vezes, a própria XP já nos dá algumas ferramentas que a gente pode utilizar a nosso favor para escolher os melhores investimentos. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, lá nos nossos slides. Beleza, estão vendo aí? Sim. Beleza. Então, aqui é a carteira que o Tarcísio mandou. Então, ele tem lá uma composição de investimentos. Então, pela carteira dele, ele já é um investidor
há bastante tempo, né? Já tem uma carteira diversificada e tal, então vamos fazer uma análise aqui do que ele tem na carteira. 41% está em fundos pós-fixados, né? Icatu, Vanguarda, a gente vê que são fundos de renda fixa, são investimentos parecidos com hoje, que a gente começaria a fazer os investimentos. Então, assim, eu acho que aqui eu não estou vendo aqui a rentabilidade, aqui até tem rentabilidade, que deve ser, eu não sei se aqui é 12 meses, deve ser 12 meses aqui. Então, a gente vai começar a fazer investimentos hoje, né? Quem está começando a fazer hoje, a gente pode pegar esse bonde da renda fixa. Tá? É importante que se diga que o mercado ele opera em ciclos. Tá? E isso, é importante entender isso para não fazer, às vezes, uma coisa boa no momento ruim. Se a gente estivesse fazendo essa mentoria há 1 ano e meio, no começo do ano passado, sabe, esses investimentos de renda fixa seriam os piores possíveis, porque a taxa de juros básica da economia estava 2% ao ano. Hoje está em 13,75%, e a gente tem fundos aqui rendendo 17%, 15%, 16% ao ano. Então, a gente está num ciclo de renda fixa alto, então isso é temporário e a gente deve utilizar isso a nosso favor. Tá? Usar a renda fixa no Brasil, neste momento, para uma rentabilidade da carteira. Não quer dizer que a gente vai ficar só na renda fixa, porque, neste momento, tem também certas vantagens nos ativos de renda variável, como fundos imobiliários, ações, etc. A gente vai falar sobre isso. Tá? Mas, nos momentos de juros altos, a Bolsa cai, os fundos imobiliários caem, que também aparecem boas oportunidades para fazer os investimentos. Então, dessa telinha aqui, eu acredito que esses fundos aqui de investimentos tá ok, seriam investimentos que a gente faria normalmente. Aí vamos passar por debaixo. É um fundo multimercado, né, que tem uma alocação bem relevante também, 10% desse fundo. E os fundos multimercados, ele é um instrumento de uma forma de investir que ele se beneficia muito em momentos de juros altos. Tá? Se a gente pegasse o mesmo fundo há 1 ano e meio atrás, estaria com rentabilidade muito ruim. Então, é um momento de fundo pós-fixado e fundo multimercado, a gente pode fazer uma seleção desse tipo de investimento. Agora, como que a gente vai selecionar isso? Aí, quando a gente compartilhar a tela lá na corretora, a gente vai ter alguns indícios de como a gente pode compartilhar isso. Como a gente pode tomar a decisão de fazer esse tipo de investimento. Agora, passando para essa carteira de baixo, para esse investimento de baixo, é um COI. O que é um COI? Certificado de Operações Estruturada. Esse, particularmente, é um tipo de investimento que eu não gosto de fazer, sabe? E dificilmente eu recomendo que se faça, sabe? Muito dificilmente. Existem muitas operações como essa no mercado e a probabilidade de um ganho substancial é baixíssima, é muito baixa. Tá? Até dá para a gente ver na tela aqui o porquê. Sabe? O COI ele é uma operação que ela tem uma estrutura complexa, não é uma coisa simples, tá? É uma coisa complexa, a forma como a estrutura da operação é uma coisa bem complexa. Então, ela tem um certo nível de risco um pouco maior do que uma renda fixa, por exemplo. Ela tem um nível de risco bem maior do que os fundos que a gente viu de renda fixa ali em cima, os fundos pós-fixados. Então, no mercado financeiro, a gente sempre exige retorno a mais quando a gente está envolvido num risco a mais e quando a gente perde a liquidez também, porque os fundos que a gente citou até agora, todos eles têm um certo nível de liquidez, ou D1, ou D30, ou D60, a gente pede o resgate, recebe ali em 1 dia, em 30 dias ou em 60 dias. Esse COI aqui, tá vendo que eu acho que ele foi feito ali 30 de 8 de 2021, né, o ano passado, há 1 ano, e ele tem 5 anos e meio, então ele vai vencer daqui a 4 anos ainda, sabe? Então você fica com a sua renda travada num prazo longo, num ativo que tem um risco mais elevado, e veja, a rentabilidade ali está dando 11,71. Então, a gente está perdendo a liquidez num ativo de 5 anos, enquanto que a gente tem ativos com liquidez, é só a gente olhar ela em cima ali, a rentabilidade. Ó. Não tem nenhum fundo de investimento pós-fixado que está rendendo menos do que esse COI. Entendeu, Tarcísio?
Então, assim, se eu medindo a relação de risco-retorno, esse COI ele está desvantajoso para mim. Seria muito melhor se você tivesse num Tesouro Selic, que é muito mais tranquilo de fazer, muito simples, é liquidez diária, com rentabilidade de 13,75, com muito mais segurança do que está nesse investimento aqui. Posso ir perguntando? Lógico, claro. Num caso como esse, se eu tirar o dinheiro, eu vou ter que pagar, eu perco por isso, correto? Geralmente não dá para sair, e se você sair, o prejuízo é grande. Geralmente isso que acontece. Perfeito. Então, a pergunta é, se o prejuízo for pequeno, é melhor tirar então esse valor e colocar no outro que está melhor. Você pode avaliar isso, a gente pode ir avaliando juntos, inclusive, trocando ideias, tá? A gente pode ir trocando ideias. Sim. Geralmente, nos que eu já avaliei para clientes assim, particulares, assim, que a gente estava acompanhando, a gente foi lá na corretora, viu como é que estava para desfazer a operação e não tinha realmente liquidez e o prejuízo era muito grande, tá? Então, isso aqui é bom falar sobre isso porque dá um monte de aprendizado, assim, um monte. Primeiro é da rentabilidade. Segundo, da relação risco-retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quando eu perco liquidez, eu também vou exigir um pouco mais de retorno. A gente vai fazer aqui. A gente vai ver exatamente assim, vou ter um fundo que, se eu pedir o resgate, eu recebo o dinheiro no dia seguinte. Agora, tem fundos que, se eu pedir o resgate, é daqui a 30 dias. Esse, que é daqui a 30 dias, eu mostro para vocês que ele está me dando uma rentabilidade maior. Então, para mim abrir mão da minha liquidez, eu quero uma rentabilidade maior. Tá? E o fundo, ele equilibra isso, sabe? Ele te dá uma relação de risco-retorno bem mais equilibrada. O COI, ele não faz isso, tá? Outra particularidade, que a gente vai ver na tela seguinte, na tela seguinte tem mais a sua carteira continua. Operações com prazo longo determinado, sem liquidez no meio do período, sabe? É um tipo de operação que eu tento evitar e tento convencer ao máximo as pessoas de fazer. Quando eu faço operações longas, em ativos que, se eu quiser vender no meio do caminho, eu consigo vender, sabe? Então, eu posso abrir mão de uma rentabilidade maior para ter liquidez, por quê? Você vê, se a gente fazer uma operação de 6 anos, de 5 anos, a gente tem 2 mudanças de presidente, né? Daqui 20 dias tem uma e daqui 4 anos vai ter outra. Então, isso, a gente conversou já, afeta muito os investimentos, muito. Então, quando eu faço uma operação de longo prazo, que eu estou com o meu dinheiro travado, sem poder tirar, em qualquer país do mundo, eu vou analisar, poxa, será que eu fico tranquilo de ter o meu dinheiro lá travado por 6 anos, por 5 anos, por 8 anos? Sabe, isso é importante levar em conta. Então, essa operação aqui que vai terminar lá para daqui 5 anos, a gente vai ter tem 2 eleições no meio do caminho que pode mudar completamente o rumo da política econômica, monetária, cambial, fiscal no Brasil, e a gente não pode sacar porque está com o investimento travado. Nesses todos ali para cima, se, cara, amanhã acontece uma catástrofe, cara, eu preciso pegar meu dinheiro e mudar ele completamente, você clica num botão e o seu dinheiro está na sua conta 1, 2, 3 dias depois, tá? Nos fundos ali. Nesse COI aqui, você já não está. Então, para eu correr esse risco de 5, 6 anos, ele teria que estar me dando uma rentabilidade muito maior. Você vê, aquele fundo multimercado ali está te dando uma rentabilidade de 28. Pô, se o COI me oferecesse 28 para ficar lá 5 anos e meio, eu talvez aceitaria. Entende? Você vê que é uma relação de risco e retorno, de risco e retorno e liquidez. Entende? Então, isso que é muito importante levar em conta. E uma coisa que eu vou sempre mostrar para vocês, que é aquela tabelinha que a gente, lá no primeiro dia. Quem não viu isso aqui, talvez a Nicole não, eu vou depois conversar com ela, mostrar para ela de alguma forma, para entender bem essa linha aqui. Então, aqui a gente tem investimentos na Bolsa, aqui mostra a inflação, o dólar, o Tesouro IPCA, os fundos imobiliários e o Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic é essa linha verde aqui, que é uma linha, o que a gente chama de, até a Thalita não está aqui agora, mas a gente fala que assim, a linha d'água dos investimentos, porque a gente vai fazer investimento mais para frente no Tesouro Selic, na plataforma do Tesouro, e vocês vão ver que a linha d'água dos investimentos que a gente considera é isso aqui. Então, hoje, essa linha aqui, ela está em 13,75.
Então, veja, aquele COI está dando 11%. Então, está abaixo dessa linha aqui. Sabe? O que está rendendo 13,75% está com uma rentabilidade de 100% do CDI. Foi uma coisa que a Thalita perguntou. Em relação ao CDI, que eu vejo os investimentos, sim. Por quê? Porque o CDI ele é a linha d'água dos investimentos, é o que eu uso como comparação, né, para a gente... eu uso como comparação para a gente estudar novos investimentos, né? Toda vez que você se deparar de novo com o investimento, vale a pena olhar essa tabelinha aqui. Pô, fundo imobiliário, como é que está? Tesouro Selic, inflação, bolsa, né? E aí, depois disso aqui, a gente olha para esse gráfico, esse verde de cima é a Bolsa Americana, né, que tem uma rentabilidade aí muito maior do que os ativos no Brasil. Fala, Jean, bem-vindo. Alô? Acabamos de começar. Então, voltando lá então na sua carteira. Então aqui. Então, entendeu, Tarcísio? Essa relação aqui... Desliga o áudio, Jean. Essa relação de risco-retorno aqui tá um pouco desfavorável, tá, Tarcísio? Mas não saia... então eu vou pegar e vou desfazer a operação. Não, vamos estudar com calma, vamos olhar, para não precisa apavorar, porque se apavorar pode ser pior, entende? E aí é uma coisa que é uma briga que eu tenho com os assessores, inclusive a gente tem um assessor que eu tenho da minha confiança e tal, ele sabe como eu trabalho, né? Eles adoram vender COI, tá? Adoram vender COI. Por quê? É um dos... pensa que você trabalha numa loja e aquele produto que mais te paga uma comissão mais legal, sabe? Um deles é o COI. É COI, Previdência, CDB de longo prazo, seguro, sabe? É umas coisas que mais dá comissão. Então, é por isso que ele te oferece isso. E o que você vai aprender aqui, os investimentos que você faz, que a gente vai fazer junto aqui, nesses 6 meses, ninguém ganha comissão. Então, a minha carteira, ela dá uma rentabilidade melhor, te dá uma liquidez melhor, mas ninguém ganha comissão. Então, é por isso que ela não é tão difundida, sabe? Não é tão divulgada, porque a própria Bolsa, ela já te dá os instrumentos para, se você tem um pouquinho de conhecimento, você consegue fazer por conta própria, sem deixar o assessor montar tudo do jeito que ele quer, sabe? Então, vamos seguir aqui na tua carteira. Aí, seguindo aqui, ó, a gente tem um título que eles pagam IPCA mais 5,30, sabe? Esse é um tipo de investimentos que eu gosto, mas aqui nesse caso, a gente vai ver, depois eu queria que você pesquisasse uma coisa, Tarcísio, se esse CDB aqui, eu acho que não, porque ele é CDB, tá? Se ele é isento de imposto de renda, eu acho que não, tá? Porque ele é um CDB. Às vezes a gente consegue uma LCI, uma LCA com isenção fiscal, que aí vale a pena. Por quê? Porque hoje a gente vai fazer isso mais tarde, a gente vai voltar aqui nessa carteira, talvez daqui 2 semanas que vem, daqui 2 semanas, a gente vai fazer investimentos lá no Tesouro Direto, tá? E o Tesouro é um dos presentes que foi dado lá no governo Fernando Henrique para o investidor pessoa física, tá? Porque você tem acesso direto, né, aos títulos do Tesouro emitidos pelo governo central, né? Por isso chama Tesouro Direto. Você consegue ir diretamente nos títulos sem intervenção do banco ou instituição financeira. Então, lá a gente vai perceber, você vai ver que a gente vai ter títulos com mais ou menos essa taxa, IPCA mais 5,30, até 20 dias atrás estava IPCA mais 6 e alguma coisa lá no Tesouro. Então, esse aqui é um título privado, tá? Um CDB do AG Bank. De novo, a relação de risco, de risco, né, um título público, ele tem infinitamente risco menor do que qualquer título privado. Tá? Então, outra, ele também te dá liquidez. Se eu vou comprar um Tesouro IPCA para 2035, tá? O título vence em 2035. Mas se daqui 15 dias eu quiser vender, eu vou lá, clico e vendo, está na minha conta no dia seguinte. Tá? Então, não abro mão da liquidez. Então, quando eu analiso títulos pré-fixados que pagam IPCA+, às vezes eu prefiro uma LCI, uma LCA, porque com a isenção tributária, a rentabilidade real, né, líquida, vai lá para frente, vai lá para cima, e aí compensa. Tá? Então, se for um CDB que não tem isenção tributária,
eu vou querer que ele pague pelo menos mais do que o título que está lá no Tesouro. Então, toda vez, você vai aprender isso, eu estou falando aqui, pode parecer complicado, mas toda vez que chegar na tua mão, olha, tem aqui um CDB bem legal, que vai pagar IPCA mais tanto. Aí, o que a gente faz? Vai lá no site do Tesouro, na plataforma que a gente vai ter acesso a partir de agora, e olha um título lá IPCA+. Se tiver equiparado as taxas, eu vou fazer IPCA+ do Tesouro. Se o título privado me der uma rentabilidade maior, consideravelmente maior do que o Tesouro, aí tudo bem, porque eu vou estar abrindo mão da liquidez e de um pouquinho mais de risco, né, porque é risco privado. E aí lembrando o seguinte, no Brasil, a gente tem uma coisa chamada FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que todas as instituições depositam dinheiro lá para não ter um risco de quebra sistemática no sistema. Então, por exemplo, qualquer CDB de bancos como esse, você está protegido até o limite de 250 mil por CPF por instituição. Então, se você investiu até 250 mil reais em qualquer CDB, você está protegido pelo FGC caso o banco venha a quebrar. Tá? Então tem essa proteção. Então, tem esse limite também. É bom prestar atenção para não passar. E no Tesouro, não. No Tesouro, você pode, quanto que você quiser colocar, você pode, porque é a garantia do Tesouro Nacional. Então, a relação de risco e retorno é muito mais favorável, no caso do Tesouro, se a taxa for igual, porque eu tenho liquidez e tenho uma garantia maior do Tesouro. Tá? Outra coisa importante, Tarcísio, agora aqui, passando aqui para esse título aqui, ó, esse é um que demanda também uma atençãozinha maior para que as pessoas não errem com esse CDB, com esse tipo de aplicação aqui. Tá? É um erro que a gente é induzido a fazer por conta das ofertas de investimentos que aparecem. Né? E como eu te falei, os assessores que ganham comissão com investimentos, eles têm aqueles produtos que pagam mais comissão, outros que pagam menos. Aí eu te falei lá no começo, o COI é um dos que mais pagam comissão, por isso que eles tem muito interesse de vender, e um dos, logo em seguida, é esse daqui, ó, pré-fixado. Tá? E pré-fixado longo. Quanto mais longo, maior o prêmio pago para quem está vendendo. Então, o CDB pré-fixado, algumas pessoas vendem como operação livre de risco. Tá? E eu digo para vocês que é uma das aplicações mais arriscadas que tem no mercado financeiro, num país como o Brasil, e dentro dos ativos de renda fixa. Tá? Por quê? Porque quando você faz... O que é pré-fixado? Por exemplo, esse aqui de cima, vamos supor que eu apliquei 10 mil reais lá, 100 mil reais. Eu não sei quanto que eu vou resgatar. Por quê? Porque ele vai me pagar IPCA, a inflação, mais 5 e pouco de prêmio ao ano. Então, como eu não sei qual é a inflação futura, lá a cada mês que passa, vai sendo calculado quanto que é a inflação e agrega mais juros. Inflação mais juros, eu vou ter o valor lá na frente. Quando é pré-fixado, eu já sei, eu posso fazer uma conta na calculadora e saber exatamente quanto que eu vou resgatar. Aí a pessoa pensa, bom, então isso significa que é menos arriscado. E é justamente o contrário, é muito mais arriscado. Por quê? Porque no meio do caminho as coisas podem mudar. A inflação pode mudar, a taxa de juros pode mudar e o cenário como um todo pode mudar. E eu estou travado numa taxa. Se você olhar aqui na tua carteira aqui, ó, esses títulos de renda fixa, eles são aqui, ó, esses fundos são pós-fixados. Então, eles vão acompanhar o balanceamento do mercado em termos de inflação, taxa de juros. No caso do multimercado, ele vai acompanhar a taxa de juros, inflação, commodities, dólar. Tá? Então, ele vai acompanhando o cenário. Quando eu faço um investimento pré-fixado, você travado e não tem mais, assim, está travado naquela taxa. Se mudar os parâmetros da economia, ferrou para você. Então, essa é um tipo de investimento que quem está começando agora anota, né? Você também que já fez, não faça um asterisco para tomar cuidado com operações pré-fixadas longas. Muito cuidado, porque e aí, Tarcísio, eu estou falando porque você me deu a liberdade, né, para analisar a sua carteira aqui em tempo real para todo mundo, e que as pessoas estão vendo o valor que isso é, porque estão vendo na prática
né, com a sua carteira de investimentos, erros e acertos, sabe? Então, eu estou vendo que a Carol está ali se esforçando, deixa eu aumentar aqui, né? Tem uma coisinha chamada Zoom, né, que a pessoa é só usar que facilita. Então, olha só, Tarcísio, que o quanto que, assim, é chato dar sua opinião, né? O quanto que essa operação aqui está ruim para você, tá? Porque ela deve ter sido feita há um tempo atrás, certo? Ela não foi feita por agora. Já deve ter bastante tempo aí já. Já tem, deve estar quase um ano. Isso, Então veja, o CDB pré, se você vê, há um ano atrás, ele provavelmente estaria com uma aparência muito bonita. Por quê? Há um ano atrás, vamos supor que a gente estivesse com a Selic a 7% ao ano, sabe? Então, seria mais ou menos essa relação. A Selic está 7% e eu contratei um CDB pré-fixado a 9,10% ao ano. Entende? Eu estou entendendo que essa taxa aqui é ao ano, tá? Então, veja, parece legal, parece que vale a pena. Só que você vê que o CDB ele é de longuíssimo prazo, ele vence aqui, setembro de 2027. Sabe? Setembro de 2027. Então, até setembro de 2027, você vai estar travado com esse CDB, com essa taxa. E o que a gente tem que olhar no longo prazo? Aí eu vou voltar sempre, tá? No gráficozinho lá que a gente olha, né? No longo prazo, o que eu olho? Né? Quanto que rende a Bolsa, a Selic está aqui, a inflação está aqui. Então, a inflação ele é um indicador que ele merece atenção, porque ele pode... é a diferença entre ganhar ou perder muito dinheiro. Tem muita gente aí, 80% das pessoas que têm um dinheiro sobrando está com dinheiro na poupança, perdendo para a inflação. Né? E aí você acaba não sendo um investidor, e sim um desinvestidor, porque você está perdendo dinheiro. Então, olha, nos últimos 12 meses, naquela época, a inflação estava começando a escalonar. Ela bateu lá 4%, depois veio 5%, 6%, 7%, 8%, bateu 10%. Então, nos últimos... eu não sei agora exatamente nos últimos 12 meses, mas há 3 meses atrás, eu olhava para trás, a inflação nos últimos... em julho deu isso. Em julho para trás, a inflação 10, alguma coisa por cento. Concorda? Vocês estão ligados nisso? Inflação mais ou menos 10%. Então, veja, a sua taxa ela estava pré-fixada em 9% ao ano. Então, neste período aqui, você está, perdendo para a inflação. 2, a Selic disparou de um ano e meio para cá, era 2%, está em 13,75%. Então, se você tivesse hoje só na Selic, já estaria dando 13,75% ao ano. Entende? Então, por isso que todo mundo anota isso, porque para vocês não serem... Porque, olha, o mercado opera em ciclos. Daqui a 4, 5 anos, a gente vai ter um ciclo desse de novo, de que a taxa de juros vai estar subindo, a gente vai ter um monte de oferta de pré-fixado, a gente pode ser enganado a querer fazer, e não faça. Se você tiver dúvida, não faça, me chama. É o que eu falo sempre. Hoje eu até postei lá no meu Instagram 2 senhorinhas aí de Curitiba, né, que a gente tem relação de mais de 4 anos. Então, cara, preciso fazer uma operação... Na boa, me chama, a gente faz uma reunião particular, sabe? E a gente tira essa dúvida. Porque é muito importante saber disso. O pré-fixado é um tipo de investimento que não é tão simples, não é tão legal por conta disso. Eu não sei qual vai ser a inflação futura, não sei qual vai ser a taxa de juros futura. Tá? A gente tem indicadores. Há um ano atrás, a gente já saberia. Nos últimos 2 anos, eu venho falando que um dos piores investimentos em renda fixa é o pré-fixado. Ontem eu postei, já me fizeram uma pergunta lá na caixinha do Instagram, se está na hora de fazer pré-fixado. Então, eu falei que sim. Agora tá. Por quê? Porque hoje, tá, se você for pegar hoje um pré-fixado lá na XP, eu olhei isso sexta-feira para um cliente meu. Tá? A gente achou um CDB de 14% ao ano. Tá? De 14% ao ano. Agora, isso é bom? Não quer dizer que é bom. Por quê? Se acontecer o que está acontecer para frente, o mesmo que aconteceu nos últimos 2 anos, a taxa de juros continuar subindo e for para 15, 16, vai ser um péssimo investimento. Porém, tá, segundo as curvas de juros que eu tenho observado, estatísticas do Banco Central,
o Boletim Focus, que o Banco Central solta toda semana, já, pelo que o Banco Central está analisando e se tudo, assim, mantido todas as condições normais de temperatura e pressão, a gente chegou no pico da taxa de juros, Selic, 13,75. Ele vai permanecer com essa taxa durante um ano, mais ou menos, e o Banco Central está com a intenção de, dezembro de 2023, encerrar com uma Selic de 11%. Ou seja, a gente está com todos os indicadores, a inflação deu deflação 2 meses seguidos, né? E, então, a taxa de juros ela é feita para combater a inflação, então, a gente está com deflação 2 meses seguidos. A gente o Banco Central está prevendo um final do ano, uma inflação de 6%, ou seja, bem menor do que os 10% que já foi. Então, tudo está indicando que a gente está num topo de Selic e a partir de agora vai reduzir. Então, agora, esse mesmo CDB do Banco Pine, se você for pesquisar lá, ele está perto de 14% ao ano. Então, talvez seria mais interessante agora, porque como a taxa de juros vai começar a baixar, você vai ficar travado no 14. Entendeu? Então, agora, um pré-fixado, neste momento, ele pode fazer sentido. Tá? Foi até que eu falei na resposta que eu mandei lá no Instagram, hoje de manhã. Então, como o pré-fixado ele precisa de uma análise um pouco mais especial, que é essa que eu falei para vocês agora, quanto que está a minha expectativa de inflação futura, taxa de juros futuro, câmbio futuro, expectativas futuras, não é o passado, para me dar a confiança de fazer um pré. Como ela demanda esse um pouco mais de cautela e de análise, o que eu sugiro para quem não sabe não faça pré-fixado para não correr o risco, tá, de fazer errado. Se você fizer um IPCA+, você está totalmente protegido. Por quê? O que é um título IPCA+? Ele te paga a inflação mais um prêmio. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Então, é um título que você pode ir para o longo prazo, que não tem chance de você perder. Tá? Por exemplo, eu prefiro muito mais esse IPCA 5,30 aqui do que um pré-9,10, por conta disso que eu te falei. Porque aqui, se a inflação for para 15%, o teu pré está cada vez morrendo mais. Se a inflação for para 15% aqui, você recebe 15% de inflação, que é o IPCA, mais 5,30 de prêmio. Entendeu? Só que a gente vai aprender a fazer isso lá pelo Tesouro Direto. E eu sempre peço assim, tem duas coisas que eu peço com carinho para os meus alunos. Porque a gente vai falar sobre todos os investimentos, alguns eles preferem uns investimentos do que outros e tal, mas tem três, mas assim, no Brasil 2, que são os fundos imobiliários e o Tesouro IPCA. São 2 títulos que eu peço gentilmente, carinhosamente, porque vocês vão lembrar de mim daqui a 10, 15, 20, 30 anos, né, quando vencerem os investimentos, quando vocês tiverem a carteira. São 2 títulos, são 2 investimentos fabulosos mesmo. Tesouro IPCA e o fundo imobiliário, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Para terminar, a carteira do Tarcísio, gente... Peraí, tem uma pergunta, então. Tá, só para terminar aqui, vocês aprenderam bastante com essas coisas que a gente falou aqui nos últimos 15, 20 minutos? Sim? Então, manda a caixa de bombom para o Tarcísio, porque por conta dele, ele teve a audácia de falar assim, pô, se eu mandar minha carteira, você analisa? Eu vou analisar em grupo. Posso analisar em grupo? Pode. Então, é um tipo de coisa que realmente traz bastante conhecimento, assim, alavanca muito, né, a mentoria, porque é prática, aqui eu dando a minha opinião reta no investimento sem amaciar, entendeu? O que deve fazer, o que não deve fazer. Se você sai daqui já sabendo o que você não deve fazer, e porque como ele, com 99% de chance que ele foi orientado pelo assessor, você sai daqui já sabendo o que não fazer, cara, o resultado dos investimentos vai ser muito bom. Aí, mais para frente, vocês vão sair daqui sabendo o que fazer. Cara, então juntar o útil ao agradável e só alegria, tá? Graça, pergunte. Só libera o som aí. E agora, então, o Tarcísio, por exemplo, esse investimento, já anotei aqui, não fazer pré-fixado longo, CDB, não fazer COI, ok? Ok. Agora que o Tarcísio fez, e ele só vai poder tirar em 2027? Só. Por quê? Tem que esquecer isso, tem que desapegar. Tem que desapegar. Vamos, aquele negócio. Foi legal para ele, assim, pô, o que eu falo, quem fez lá o Eleve-se também, a gente tem que ser grato pelas coisas, porque, pô, tá
tá aprendendo com erro, né? Assim, eu digo que é muito melhor errar assim do que tem outros erros que acontecem, que a pessoa nunca volta para os investimentos, nunca, sabe? Nunca. A gente vai falar sobre isso também mais para frente. Mas então, aí desapega, leva para frente, porque o que ele vai ganhar a mais aqui com os investimentos que ele vai fazer corretamente, cara, e é legal ter feito, porque, por sentir na pele, tá vendo, sabe, vai no cômputo geral, ele vai aprender mais e vai investir melhor a partir de agora. Tá? E outra, não quer dizer que o investimento está acabado. Por quê? Vence em 2027. Né? A gente está com 2 anos de inflação alta e Selic hoje está 13, quase 14%. Você vê, o próprio Tarcísio ele tem lá alguns investimentos que estão rendendo 14%, 15%, 20% nos fundos. Então, está compensando isso. Agora, a gente está em 2022. Vamos supor que em 2022 a inflação termine o ano a 6% ao ano, como está previsto pelos boletins que eu estou vendo. Então, assim, já aqui o investimento está ruim hoje, tá, mas se ganhar da inflação, beleza. A inflação, vamos supor que a inflação seja 6%, ele está com 9%. Vamos supor que o ano que vem a inflação termine, a meta do Banco Central é 4,5%, vamos supor que termine 5%. Ele está 9%, está tendo um ganho real acima da inflação. Aí, 2023, vamos supor que o Banco Central realmente consiga terminar o ano a 11%. Vamos supor que em 2024 termine a 10%, em 2025 termine a 9%, sabe? Ele está se der essa sorte do Banco Central conseguir reduzir bastante a taxa Selic nesse período daqui até 2027, na rentabilidade média desse título aqui, ainda vai ser uma rentabilidade boa, entende? Mas você vê o tanto que eu dependo de fatores externos e que é difícil no Brasil você segurar por muito tempo. A gente ficou com a taxa de juros de país de primeiro mundo 2 meses aqui, né? Caiu 2%, depois já deu uma estilingada em 1 ano e meio, saiu de 2 para 3,75. Mais uma pergunta, então. E o que vai valer para ele lá em 2027 é o que acontecer em 2027? Ou é a média de todos os anos? Não. O que vai acontecer de ganho real para ele é a média do que... Por quê? Porque eu estou te falando, a inflação, a gente não tem poder sobre ela. A inflação já foi 4%, já foi 10%, está previsto ser 6% agora. O que a gente ganha é a nossa taxa acima da inflação. O título dele está travado em 9,10% ao ano. Acabou, entendeu? É isso, é 9,10%. Se a inflação for para 15%, cara, foi péssimo. Se a inflação for para 3%, ótimo, entendeu? Então, você vê que a gente depende desse desempenho futuro da inflação, que, por sua vez, depende de várias coisas, taxa de juros, um monte de coisas por aí, tá? Aí, para falar que... deixa eu só aproveitar para falar sobre as ações ali. Uhum. Ações que eu tenho, elas são de uma carteira otimizada Banker XP, que inclusive eu acabei de colocar no grupo que eu recebi o e-mail do relatório do último ano. Uhum. Só para mais conteúdo aí. Beleza. Por conta de você ter mandado para a gente e ter mandado essa informação também, tá? É bom que a gente já acelera algumas coisas aqui. Sabe, que eu só falo realmente, por exemplo, a pessoa começa do zero comigo, eu vou falando o que tem que fazer, e ao longo do caminho, as coisas que são oferecidas, a gente vai cortando. Então, a gente está na segunda aula, falando de uma carteira que já está realmente, assim, aquela carteira que bem dividida, né? bem trabalhada pelo assessor. Então, assim, eu quero que vocês entendam que é um ganho de conhecimento, assim, muito bom, você sabe, muito, muito importante, relevante. Então, a gente, ao longo desses 6 meses aqui, o que eu vou falar de ações é o seguinte: eu gosto do estilo Warren Buffett de investir, não só Warren Buffett, George Soros, John Templeton, Peter Lynch, vários outros, que é investimentos para longo prazo, sabe? Investimentos bem feitos para longo prazo. O que a gente tem de estatística de uma carteira de ações? Eu estou vendo assim, as ações que você tem são as ações de empresas
tops, assim, não tem nem o que falar. Ó, Banco do Brasil, Sabesp, Itaúsa, Ambev, Copel, Embraer, Equatorial, Taesa, Vivo. A Vivo aqui é que eu mais, assim, não acredito, né? Mas, beleza. Engie, que é de energia. Então, assim, não tem, assim, não tem como contestar, sabe? Só que o que me fala as estatísticas, quando eu era gestor de fundo de pensão, a gente tinha que estudar bastante isso para tomar decisões. O que me diz as estatísticas de carteiras como essa? Quando eu monto uma carteira de ações, o que eu quero? Eu quero bater o índice Bovespa. A gente está aqui, lembra que a gente... Sempre vou voltar aqui no slide. Está aqui. Esse gráfico vermelhinho aqui, em 10 anos, é Ibovespa. Então, no Ibovespa, eu tenho ali as 60 maiores empresas que representam as 500 ações da Bolsa, e quando eu monto uma carteira, eu quero ganhar desse índice. É isso, eu seleciono empresas melhores para ganhar desse índice. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Então, o que as estatísticas mostram para a gente? Que, no Brasil, mais de 70% das carteiras profissionais de ações não batem o índice Bovespa. Ou seja, eu vou estar fazendo um trabalho imenso de escolher as ações e eu vou ter uma probabilidade, em 3 anos, de mais de 70% de perder para o índice de referência. Sabe? Então, o que eu recomendo para o investidor iniciante? E essa recomendação ela é feita com base nesses estudos estatísticos e com base no que diz o Warren Buffett sobre investimentos, que os investidores iniciantes, pessoa física, devem partir para os ETFs, que são a forma de investir em ações que eu acho mais correta para médio e longo prazo. Tá? Aí uma coisa importante sobre as carteiras bunker, essas estratégias da XP. Eles têm algumas estratégias que eles fazem movimentações, às vezes mensal, às vezes trimestral, às vezes quadrimestral. Tem essas mudanças. Então, eu não recomendo que a gente adira a esse tipo de coisa, de fazer mudanças sistemáticas na carteira. Sabe? Vai ser muito melhor fazer investimentos para médio prazo. O Warren Buffett ele fala, quando eu decido entrar numa ação, se a bolsa fechar durante 5 anos, eu estou tranquilo, porque ele vai investir para resgatar entre 5, 10, 15 anos com uma multiplicação significativa do capital. Sabe? Então, é isso que a gente quer na carteira de ações. E, gente, é muito difícil, por mais que a gente fale, pô, teve ação tal que se valorizou 10.000%. Cara, todo dia eu vejo postagens sobre essa na internet, mas é muito fácil eu descobrir depois que já deu os 10.000%. Né? Agora, eu hoje entrar e achar as ações que vai andar 2.000% é muito difícil. Então, o mais adequado nós vamos entrar nos índices de referência para poder ganhar com o mercado de ações. Nós vamos aprender como faz isso sendo nos próximos capítulos, como a gente vai investir numa carteira de ações já pré-montada através dos ETFs, alguns aqui já escutaram, outros não, mas vai ser a forma que a gente vai fazer para investir em ações. Tá? Agora, Tarcísio, pelo amor de Deus, você não precisa de desfazer da sua carteira. Sua carteira são ações boas pagadoras de dividendos. Aí, você tem que respeitar a estratégia para ganhar dinheiro com dividendos, qual seja, de receber os dividendos, sistematicamente eu vou pegar no mesmo mês já comprar mais ações, tá? Porque senão não funciona. É igual fundo imobiliário. Se eu não reaplicar os proventos, eu não vou ter um ganho substancial lá na frente. Tá? Mas não se preocupe em desfazer sua carteira. Deixa isso para você pensar lá na frente, porque a sua carteira é boa. A rentabilidade, você vê que ela realmente está bem abaixo do... tirando aqui o Banco do Brasil, né, que está 17%, em média, ela está com a rentabilidade baixa. Aqui eu estou falando assim, mas eu não estou sabendo aqui se essa rentabilidade está anual, se está tudo anualizado ou se é do começo do ano até agora, né? Porque eu acho que no relatório que acho que foi a Graciane que me mandou, já vai estar bem, porque lá tem os menus da XP, aí eu vou conseguir saber se é realmente anual ou 12 meses. Se é esse ano, é 12 meses. Então, veja que as ações estão realmente sofrendo. E hoje, o que eu vou indicar para a gente começar aqui? Uma carteira de ações, tanto no Brasil quanto no exterior, que vai ser assim, 5%, 7% da carteira.
Então, você vê que aqui tem um peso de quase 20%. Tá? Então, a gente está num momento, porque quando você fez essa carteira, era outro cenário. A gente está num momento de Brasil, taxa de juros alta, inflação ainda... a gente está quase segurando a inflação, beleza, mas tem eleição, não sabe quem vai ser o próximo presidente, o que vai tomar, isso tudo influencia. A gente está com o cenário internacional. Não sei se vocês viram esse final de semana, a Rússia cortou o gasoduto da Europa, vai dar merda, porque a Europa vai faltar energia, já está faltando energia. Sem energia, ninguém cresce. Sem crescimento, tem desemprego, sabe? Então, está acontecendo um cenário muito ruim globalmente para a gente poder investir em ações agora. Agora, ficar totalmente de fora, não. Eu vou mostrar para vocês que vale a pena o risco e eu prefiro assumir pequenos riscos de ações internacionais nesse momento. E a gente vai, uma coisa que eu sempre falo, a gente vai fazer isso gradativamente, né? Bem devagarzinho, vai fazendo aos poucos. Tá? Então, eu acho que da carteira, Tarcísio, é isso que a gente viu. Espero que tenha sido bem proveitoso para você e para os demais. Quem tiver carteira de investimentos, manda, a gente vai debater e ao longo desses 6 meses a gente volta aqui e fala, tá vendo que eu te falei isso aqui, quando a gente fizer um Tesouro IPCA, a gente volta aqui e compara. Por que eu... Beleza, Maria. Por que eu prefiro fazer um IPCA no Tesouro do que aqui no AGBank, entendeu? Então a gente vai voltando aqui para a gente fazer essas comparações e ficar bem claro. Diga, Maria. Então, Rafael, eu perdi os 15 minutos iniciais que eu entrei na consulta, mas eu queria saber o que você indicou, então, para fazer hoje, porque a gente não chegou nesse ponto. Eu estou vendo, analisando a carteira, mas eu não sei onde eu vou investir. Não, fica, beleza. É porque você perdeu, eu falei assim, olha, vamos fazer um investimento de renda fixa, bem tranquilo, e como o Tarcísio ele tinha me mandado a carteira, eu estou passando aqui... Essa análise aqui, se você pegar esse vídeo daqui a 3 meses, 6 meses, vai fazer muito sentido, sabe? Vai fazer bem sentido mesmo. Para quem nunca investiu, realmente parece ser uma coisa complicada, mas à medida que a gente for fazendo os investimentos, a gente vai comparar aqui, tá? Mas a gente vai fazer o investimento aí de renda fixa, tá? Só para fechando aqui o slide, a Thalita ela tinha perguntado, a rentabilidade do investimento que preciso ver é em relação ao CDI? Sim, porque o CDI, a gente tinha falado aqui no começo, antes da Thalita entrar, aquela taxa do Tesouro Selic é como se fosse a linha d'água dos investimentos. Então, o que a gente quer é comparar os nossos investimentos em relação ao CDI, isso que a gente fez com a carteira do Tarcísio, e procurar investimentos acima do CDI. Alguém mandou uma pergunta sobre o consórcio. Eu acho que foi o Edu que falou que ia estar aqui e não está. Depois, se ele ver o vídeo, ele vai ver a resposta. Eu tenho um consórcio de imóvel não contemplado, pago 1.200 por mês, a taxa de 20% ao ano de administração, na qual já paguei 9 parcelas e ainda tem 201 parcelas. O crédito é de 418 mil. Eu comprei com o objetivo de adquirir o imóvel. Você acredita que posso parar com ele e aportar o valor em investimentos? Eu quero deixar bem claro que eu posso dar uma opinião, mas não é uma resposta assim, cara, é a única resposta que tem. Por quê? Eu já comprei imóvel com consórcio, sabe? Então, mas na época, eu fazia os meus investimentos e, por algum motivo, o pessoal, a minha equipe lá, os meus funcionários que eu trabalhava no fundo de pensão, todo mundo tinha consórcio e me encheu o saco, eu acabei fazendo, fiz e fui contemplado. Então, tive essa sorte. Tá? Mas o que a gente vai falar de consórcio? Consórcio, você não consegue pegar o bem na hora, depende de sorteio. Você pode demorar 20 anos para ter, né, depois de pagar 200 parcelas, para ser contemplado. Então, pensando nisso, você não sabe quando que vai ter o imóvel, é melhor você investir. Por quê? Olha aqui esse dado aqui importante. A taxa de administração é 20%. Então, se a carta, o crédito é de 418 mil, você já sabe que minimamente você vai pagar 20% a mais sobre o imóvel. É fato, né? Você vai pagar 20% a mais. Quer ver? Deixa eu fazer aqui a conta aqui mais ou menos. Cadê minha HP? Ó, 418 mil
20%, que vai dar 84 mil. Então, você, pagando uma taxa de administração de 20%, você vai pagar, no final das contas, R$502 mil numa coisa que vale 418. Então, assim, analisando friamente, financeiramente, é isso. Tá? Por quê? Eu tenho que pagar a taxa de administração. Né? O cara que faz o consórcio não faz de graça, eu estou pagando por esse serviço. Agora, vamos fazer aqui o contrário. Aqui, ó. Se eu pegar R$ 1.200 por mês, com 1% de juros, deixa eu ver aqui, 201 parcelas. Olha só, olha a diferença se eu pegar aqui, ó, esse mesmo valor, R$ 1.200, aplicar todo mês em fundos que o Tarcísio tem ali, em fundos que eu vou mostrar hoje, com a taxa média de 1% ao mês, lógico que essa taxa varia ao longo do tempo, a gente vai ter, depois de 201 parcelas, o valor de R$ 766 mil. Entenderam aqui a conta que eu fiz? Quanto que eu não escutei? 766 mil reais. Tá? Então, tá aqui, ó. Peguei, o que eu peguei? R$ 1.200 por mês, aplicados a mais ou menos 1%. Você vê, a Selic está 13,75%, mais de 1% ao mês. Aplicados a 1% ao mês, em 201 parcelas. Se você fizer isso aqui no consórcio, no final você vai ter um crédito de 418 mil. Nos investimentos, você vai ter R$ 766 mil. Tá? Por quê? Porque nos investimentos, você recebe mais do que você depositou. Deixa eu até fazer uma conta aqui. Ó. Eu depositei... Tá, a Lisa está entrando. 1.200, 201 vezes. Olha só, olha que conta bem diferente. Vou até fazer de novo aqui, porque está bem diferente mesmo. Se eu pegar aqui 1.200, é o PMT, 1%, 201. É isso mesmo. Olha só, se eu pegar esse dinheiro e investir R$ 1.200 por mês na taxa de 1%, em 201 parcelas, eu vou ter R$ 766 mil. Se eu multiplicar os 1.200 por 201, vai ter R$ 241 mil. Ou seja, eu paguei do meu bolso R$ 241 mil e vou ter R$ 766 mil. Ou seja, mais de R$ 500 mil veio de juros sobre juros. Entende? Entenderam isso? O juros sobre juros vai dar 766 mil e eu depositei 241 mil. Tá, uma pergunta. Esse consórcio, ele não é do 418 não vai ter a inflação do ano ao longo do tempo? Tem. Todo consórcio tem inflação do ano. Tá? Por isso que a taxa, por isso que está ali, o valor vai aumentando a inflação todo ano. Tá? Então, você veja, no consórcio, você vai pagar a mais do que... Você vai pagar mais caro pelo bem, né? Porque você tem a taxa de administração. E nos investimentos, os juros sobre juros vai trabalhar para você e te fazer ganhar muito mais dinheiro ao longo do tempo. Então, se for matematicamente aqui, não estivesse precisando de imóvel, às vezes, se você estiver precisando de morar no imóvel, às vezes é melhor financiar do que o consórcio, porque o financiamento sai mais caro, mas você já muda para o imóvel, né? E o consórcio não, depende de sorteio. Então, tem isso, tá? Então, respondendo aqui a pergunta do consórcio, porque ele mandou essa pergunta e muita gente perguntou, boa pergunta, queria saber disso também, então está aqui a resposta, depois pede para ele dar uma olhada aqui, que tem resposta aqui todinha para ele. Essa aqui é a pergunta do Tarcísio, também é muito importante, sugestão de melhor período para comprar o dólar. Isso é muito importante. E sabe qual que é o melhor período para comprar dólar? Não existe. A carteira de investimentos que faz parte dos nossos investimentos vai ser feita em dólar. E a melhor forma de fazer isso é investimentos gradativos periódicos. Por quê? O dólar depende de muita coisa e a gente não tem controle sobre o que pode acontecer com o câmbio. Eu já vi muita gente falar assim, o dólar está alto, eu vou esperar um pouco. Aí sobe 30%. Sabe? Está muito alto, sobe para caramba.
Então, o dólar hoje, vamos supor que esteja aí 5,20. Ninguém tem condições de falar se daqui 12 meses vai estar 6 ou vai estar 4,50. Ninguém pode falar isso. Qual que é a melhor coisa a se fazer em relação ao dólar? Todo mês ou na periodicidade que se possa fazer investimentos, um pouquinho, compra. Ah, mas está muito caro, bateu 5,70. Compra. Aí, depois de 3 meses, caiu para 5 e pouco. Compra de novo. Sabe? Eu lembro da primeira vez que eu encontrei, que antigamente, hoje vocês vão ver o tanto que é fácil fazer investimentos internacionais. Quando eu comecei, era muito difícil. Você entrava no site de uma corretora americana, você falava que era estrangeiro, eles nem continuavam a conversa, eram poucas corretoras que aceitam investidor internacional, porque tem algumas coisas para preencher, tem formulário, tem um monte de coisa. Então, eu achei um banco dinamarquês que tinha escritório no Brasil e que facilitava esse trâmite todo. Então, na época, a gente vinha de um período que o dólar passou há muito tempo 2,20. E logo depois, quando o Banco Central não conseguiu mais segurar o câmbio, bateu 3. Foi quando eu descobri essa corretora e eu comecei a fazer os primeiros remessas de investimento internacional, com dólar 3. Os meus amigos falavam, cara, aqui você está doido, o dólar está 3, está muito caro, está muito caro. Porra, espera um pouquinho, cara, o dólar estava 2,20, 2,20. Cara, nunca mais voltou para 2,20, porque a gente passou um período que o Banco Central estava segurando o câmbio e ele estava 2,20. A gente se acostumou um período assim, 1 ano, 2 anos, com o dólar 2,20. E nunca mais voltou. Então, de 3 já bateu 6. Sabe? Então, eu comprei a 3, 3,50, 4, 5, 6. Então, não dá para você fazer essa conta de quando o dólar vai cair. E a minha recomendação é, faça periodicamente, feche o olho, porque no curto prazo, você pode comprar um dólar a 5,50 e depois 6 meses ele bater 5, paciência, mas eu acredito que no longo prazo, a gente quer garantir um patrimônio no longo prazo, vai fazer todo sentido você fazer os investimentos periódicos no dólar. Aguenta pequenas perdas no começo, porque vai fazer sentido lá na frente. Tá? Esse é o melhor momento falando sobre dólar. Eu acho que de dúvidas é isso. Eu queria, vamos ver se agora... tem mais a questão, mas eu vou deixar para falar com ele depois, quando ele estiver na coisa, a questão que ele mandou do fundo de pensão dele. Eu queria fazer alguns comentários, mas não vou deixar gravado aqui não, porque é interesse só dele, eu vou fazer depois, em outro momento que ele estiver aí ao vivo. Tá? O Diego, ele ia compartilhar a tela comigo, para a gente aprender um pouco com ele também. Pode ser, Diego? Então tá, então, Diego vai compartilhar a tela dele da XP. Só um pouquinho, deixa eu acessar a conta de novo, que ele deslogou. Só um pouquinho. Que aí, com essa entrada do Diego, eu vou linkar com as perguntas que você fez. A Thalita fez a questão do CDI, aí vou mostrar lá na prática como é que é. Tá? Porque se eu entrar aqui, logar e fazer... beleza, entendi. Na hora que você vai entrar sozinho, como que é mesmo? Né? Eu estou acostumado com isso. Então, tem que pegar na mão, tem que pegar cada dia. Eu queria que sentasse, compartilhasse. A Maria está na consulta hoje, mas se ela puder, viu, Maria, entrar no próximo encontro com você logada no computador para compartilhar a tela, a gente vai fazendo passo a passo junto com você também. E todo mundo que tiver investimentos, quiser dar o exemplo do Tarcísio, manda a carteira que a gente analisa aqui ao vivo. Diga, Graça. Esse investimento que o Diego vai fazer agora, porque ele já está com a carteira aberta e já tem o dinheiro pronto lá para fazer. Cada semana muda o que é bom? Ou tudo bem se eu fizer... Não é cada semana, não. Existem alternâncias no mercado, tá? Mas a gente é um tipo de investimento que você pode fazer aqui ao longo desse ano inteiro, esse tipo de investimento que vai fazer hoje aqui. Tudo bem, é porque só amanhã que eu vou liberar, daí amanhã eu vou fazer. O que o Diego vai fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Tá, aqui nós vamos cada semana fazer um investimento na prática, tá? Mas para que vocês aprendam, o que visualizem. A gente está construindo aqui uma maquete do que é um prédio. Então, nessa maquete tem lá um tijolinho, outro tijolinho, tem um telhado, então a gente vai construir passo a passo esses investimentos, tá?
Posso compartilhar? Pode, por favor. Ah, não tem opção para mim, acho que tem que... Bom, apareceu aqui. Tem um botãozinho verde, share screen. Aí, apareceu? Apareceu, beleza. Então, gente, palmas para o Diego também, porque eu sei que vocês trabalham muito com as recompensas, né? Eu vi ontem, eu vi o coisa, né? O que o Diego fez? E aí o que eu falei no começo, para estar todo mundo junto, precisaria de ter aberto a conta na XP e feito um depósito inicial. Pronto, se todo mundo fez isso, a gente estaria todo mundo aqui no mesmo nível, né? A gente tem gente mais avançada, no caso do Tarcísio já tem uma carteira bem elaborada, mas o dever de casa era esse daqui, a carteira aberta, inclusive já está lá na Faz Capital, a Nicole perguntou como que muda, foi a Maria que perguntou como que muda. Diego, você já fez já está lá com o perfil Thiago, e eu sempre falo que isso é importante, por quê? Porque eu converso, às vezes, hoje já conversei com o Thiago 2 vezes, tá? Porque ele me manda assim, Rafa, tem um cliente teu que está com dinheiro na carteira, eu posso oferecer tal coisa? E eu falo, não, sabe? Eu tenho toda... Então, assim, a gente tem uma parceria mesmo. Eu tinha essa parceria com um cara antes dele, e o cara, o escritório começou a crescer, ele passava os meus clientes para outras pessoas, e, cara, virou, sabe aquele help desk, todo mundo ligando para os meus clientes para oferecer coisas que o COI, CDB de longo prazo, vender os fundos imobiliários. Então, a minha parceria com o Thiago não ganhou nada. É só o seguinte, ele só oferece coisas para os meus clientes sob a minha tutela. Então, inclusive, eu passei o nome de vocês, falei assim, olha, esse pessoal aqui, você já conhece a Carol, você conhece o Diego, eles são meus alunos, tá? Mandei para ele. Então, se aparecer qualquer proposta de investimentos, primeira coisa a gente vai conversar aqui. Manda para mim, a gente vai decidir, tá? E o Thiago é um cara que está muito parceiro nesse negócio, está muito fiel ao que a gente combinou. Tá. E, Rafael, onde é que eu consigo falar com ele aqui pelo aplicativo, pelo site? Ou não é pelo site? Beleza, vamos ali, atendimento. Inclusive, serve para a Maria, que ela perguntou como é que eu mudo. Então, aqui já tem o nome dele aqui, ó, Thiago. Eu vou passar no grupo, tá? Aí é uma vantagem, só para vocês terem ideia também, tá? O Thiago, ele é um tipo de assessor que ele trata com pessoas acima de R$1 milhão, tá? É o tipo de... Porque na XP tem essa segmentação. Agora, para os meus alunos, eu falei, cara, eu não quero saber, porque eu estou levando para ele clientes que têm 2, 4, 5, mas estou levando meus alunos que estão começando agora também. Então, ele vai atender todo mundo igual, tá? Então, é como se a gente tivesse um atendimento prêmio, eu vou passar no grupo, porque vou perguntar para ele se eu posso compartilhar, eu acho que ele vai dizer que sim, inclusive ele conhece a Carol, gosta muito de vocês aí, vou compartilhar o contato dele do WhatsApp, tá? Porque, olha, estou com um problema operacional na XP. Gente, eu não trabalho na XP, eu não consigo resolver um problema operacional, minha conta travou e tal. Thiago, tá? É isso, manda lá para ele e ele vai resolver. Então, aí tem o e-mail dele, eu achava que ia aparecer também o WhatsApp. Como não apareceu, eu vou colocar no grupo o WhatsApp dele, que aí qualquer probleminha operacional é com ele. Tá? Em termos de investimentos, é comigo, operacional com ele. Beleza? Então, deixa eu mostrar para... Diego, vamos mostrar para a Maria como é que troca de assessor. Então, eu venho ali em atendimento, clica ali, ó, troca de assessor, aí mesmo onde você estava, atendimento, troca de assessor, isso. Aí a gente não vai clicar nada aqui, mas é só clicar em alterar, vai pedir algumas perguntinhas ali. Ah, por que você quer trocar? Coloca lá relação de parentesco, porque aí você já conversou sim, né? Aí vai abrir relação de parentesco, que acho que é a letra C, e colocar o código dele lá embaixo, que eu passei no grupo o código dele, tá? Só isso. E aí vai trocar, vai passar lá para a base dele. Quando vocês solicitarem alguma coisa, você fala assim, olha, Thiago, eu sou aluna do Rafael, estou aqui como aluna dele, tal, não sei o que, para lá, preciso de ajuda com tal coisa, tá? Aí ele vai ajudar. Então, agora, Diego, a gente vai fazer uma aplicação que aí responde também a pergunta da Maria, e para todo mundo que está começando, vamos começar a fazer um investimento de renda fixa. Por quê? É um investimento que, neste momento, está rendendo aproximadamente 14% ao ano.
10% ao ano. No começo que a gente conversou, muita gente depositando dinheiro em poupança, então, assim, eu não sei ainda o que fazer com todo o meu dinheiro. 100% pode migrar para investimento que vai fazer aqui hoje. 100% que você está na conta do banco, caderneta de poupança, não sabe o que está, sabe? Muda para cá e depois, gradativamente, a gente vai resgatando e passando para outros investimentos, tá? Beleza? Então, volta ali, minha conta, que aí é bom, Diego, que a gente vai testar, porque às vezes pode travar por uma questão da senha, da assinatura eletrônica, então todo mundo passa por isso. É bom que a gente vai fazer aqui ao vivo. Clica ali, ó, em produtos, ali no menu lá em cima, produtos, fundos de investimentos, mais embaixo, aí do lado de fundos disponíveis. Isso. Não, aí, foi, beleza. O pessoal tá falando aí, ó, que você tem pouca aba aberta no seu computador. Então, roda um pouquinho para baixo, Diego. Naquele menu, na tarja preta no menu ali, ó, tá mostrando ali, ó, 709 fundos. Então, aqui na XP, ela funciona como uma boutique de investimentos que tem vários assets, vários bancos, vários gestores diferentes. Você vê ali como Bahia é uma asset, Selection é outra asset, Mota é outra, Kiron, XP. Então, aqui funciona como uma boutique de investimentos que a gente pode selecionar. Aqui, aí tem renda variável, commodities, renda fixa, small caps, large caps, tem uma gama de investimentos que a gente vai explorar mais para frente. Neste momento, o que a gente vai fazer? Investimentos totalmente livres de risco, praticamente livres de risco, com liquidez diária, rendendo acima daquela linha, respeitando aquela linha do CDI que a gente sempre vai mostrar, né? Enfim, pode fazer de olho fechado, porque é a coisa mais tranquila que tem para fazer. Em alguns momentos vai ter operações de risco que eu vou avisar, olha, tem um risco aqui de diminuir, de cair no curto prazo, tal, mas não é o caso. Esse aqui é o caso para quem está começando, para quem está com dinheiro da poupança, está com dinheiro parado no banco, é a melhor possibilidade, tá? Deixa diminuir um pouquinho, porque a gente vai precisar de rodar um pouco para cima ali. Roda para cima. Para cima. Isso. Ali, ó, tem uma lupinha, busque por um fundo. Eu vou pesquisar, só para ver aqui o valor, tá? Escreve aí. O Jean está perguntando qual que é o caminho. Produtos, fundos de investimentos, fundos disponíveis. Ali, ó, Jean. Produtos, fundos de investimentos, fundos disponíveis. Tá? Chegou em fundos disponíveis, acessa a conta investimento. Isso, acessa a conta pela plataforma ou pela conta no celular, dá para fazer também. Tá? Aí, Diego, escreve aí, deixa eu ver aqui o valor da Capitânia. Escreve Capitânia. Capitânia é uma asset que tem vários tipos de fundos. Capitânia. Beleza, roda para baixo. Aí já filtrou os 6 fundos que a Capitânia tem na XP. Ó, o que eu ia escolher para a gente fazer aqui seria o último lá, Capitânia Top Credit. Por que nós não vamos fazer? Porque, olha, aplicação mínima, R$1.000. Tá? E o Diego está com R$400 na conta. Eu falei que qualquer dinheiro serve. Então, existem fundos que a gente pode fazer com qualquer dinheiro. Volta lá em cima de novo. Então, depois eu vou colocar esses nomes lá, tá? Só para a gente criar uma carteira, tá? Esse Capitânia é um que você recomendaria? Isso, exatamente. Mais na XP, então... Sim, quem tem R$1.000 pode... Quem tem R$1.000 pode fazer nesse daí, tá? Mas quem não tem, cara, tá tudo certo. Nesse daí, qual? Tá? Abriu 6. O que a gente quer é o último, Capitânia Top Crédito Privado. Tá vendo? É o último lá. Diego, olha na terceira coluna, cotização e resgate. Tá lá, ó, D mais 0. Todos os outros, tá D mais 89, D mais 44. O que é D mais? É a liquidez. Tá? Então, eu não quero os outros por um dos motivos, liquidez. Porque mês que vem, você fala assim, Diego, vamos resgatar isso aqui e fazer um fundo imobiliário. Você clicou, resgatou.
tá? No D mais 44, eu vou clicar no resgate e só vai ter o dinheiro 44 dias depois. Então, não quero. Então, quem for fazer, não é só colocar Capitânia. Tem que ver o nome completo. Capitânia Top Crédito Privado, que é o último ali da relação. Tá? Diego, vamos lá onde você escreveu Capitânia. Vamos escrever lá uma outra asset lá. Wester, com W. W-E-S... W-E... Não, W-E. S-T... Isso, é Western, é isso, exatamente. Tem mais um N ali. Deixa eu ver aqui, ó. Desses aqui... Tem mais 0... Parará, index. Roda um pouquinho mais para baixo. Eu acho que o que eu quero da Western é o primeiro lá em cima. Ó, Western, asset total... É uma característica de fundo. O Capitânia e esse Western são diferentes? É o mesmo produto. É a mesma coisa você comprar um tênis da ASICS e um tênis da Adidas. Tá? É a mesma coisa. A gente não está comprando um renda variável, é a mesma estrutura. E aqui, está vendo? Ó, o valor da aplicação mínima é R$500. Então, também não dá para a gente aqui. Vamos clicar nele, só para me já matar um monte de perguntas aqui, fechar aquele estudo que a gente fez do CDI. Diego, quer que eu faça uma transferência para completar o valor? Não, vamos, eu vou te mostrar um para a gente fazer aqui. Clica em cima do Western, clica lá em cima dele, isso. Só para a gente mostrar aqui. Vai abrir um gráfico ali. Esse gráficozinho, ele responde à pergunta da Thalita, ele reforça as respostas que a gente deu na carteira, que a gente analisou. Então, o que é a linha pontilhada? É o CDI. O que é o CDI? É a rentabilidade mínima que eu vou procurar nos meus investimentos de renda fixa daqui para frente. Então, sabendo dessa linha aqui, você já mata muita coisa, porque o gerente do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, vai te oferecer, olha, eu tenho esse fundo aqui, é ótimo, 90% das pessoas caem. Você vai perguntar para ele, tá, me mostra aí a lâmina, quanto que rendeu nos últimos 12 meses em relação ao CDI. E ele tem isso, todo banco tem isso. Então, você vai ver, é muito comum ver os fundos abaixo dessa linha do CDI, abaixo, entende? Então, é muito fácil descartar, torna-se uma coisa ridícula. Você vê, naqueles investimentos que a gente viu hoje, né? Hoje, aquele CDB está abaixo dessa linha, porque está 9%, aqui está... hoje o CDI é 13,75%, o COI está 11%, está abaixo dessa linha. Então, e o fundo está acima dessa linha. Entendeu? Olha, a linha pontilhada é o CDI, a linha amarela é o fundo que a gente está aplicando. Então, a gente está com a rentabilidade acima do CDI. Tá? Para mim ver quanto que está acima do CDI, só dividir um pelo outro vai dar aí uns 105, 110 CDI, alguma coisa parecida com isso. Tá? Aí vamos voltar lá, Diego, para a gente achar o fundo lá tem um fundo que eu uso também. Volta. Isso. Aí escreve aí trend espaço DI. Beleza. Ó, esse fundo aqui, você vê, ó, o valor mínimo de aplicação, R$100. Cotização, D0, D0. Então, tem liquidez imediata. Clica nele aí, por favor. Clica em cima. Aí, o gráfico dele, vocês vão ver uma coisa um pouquinho diferente. Ó, ele é um fundo que ele está bem em cima do CDI, bem colado. Tá? Por quê? Porque ele utiliza basicamente títulos públicos para fazer esse caixa aí, essa aplicação. Então, ele está bem colado com o CDI, então é um fundo risco zero, liquidez D0, então totalmente livre de risco. Por que os outros estão um pouquinho acima do CDI? Porque eles utilizam um pouco de crédito privado para dar uma turbinada na carteira, mas um risco bem controlado. Tá? Aí tem informações básicas do fundo. Ó, taxa de administração, 0. Taxa de performance, 0. Se você vai no Santander fazer o mesmo investimento num fundo DI, é muito provável que você encontre um fundo rendendo 70% do CDI. Por quê? Porque a taxa de administração é 3%, sabe? No Banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco, é muito comum. Como eu falei para vocês, aqui já é um mercado mais qualificado. Se tem um fundo aqui, um fundo DI, que é muito básico, que tem uma taxa de administração acima de 0,5%,
a gente já não aplica. Então, os gestores sabem disso e nem coloca aqui, porque sabe que não vai ter aporte. Então, veja, é um fundo, olha o patrimônio do fundo, 9 bilhões de reais. Sabe? Então, tem bastante grana ali, pode ir tranquilamente, que é sem erro. Tá? É um fundo que eu utilizo. Por exemplo, vamos supor, um cliente chega hoje, ele tem 100 mil que ele precisa de liquidez. O que eu vou fazer? Eu vou dividir no Exter, no Capitânia e nesse Trend DI. Tá? Eu vou dividir nos 3. Então, à medida que vocês forem fazendo aportes, você pode usar os 3 também. Tá? Não tem problema, não tá certo. Os outros 2 dão um pouquinho a mais de CDI, mas esse aqui tem um risco menor. E no mercado financeiro está tudo certo se a gente tá bem envolvido com a relação risco e retorno. Em qual sequência? Pode ser a sequência, Carol, não, ela nem importa tanto. Tá? Se está com mais grana, você pode ir no Capitânia. Se, igual um cliente chega com 100 mil reais, a gente pode fazer 1/3 em cada um deles. Pode dividir nos 3. Tá? Sem problema nenhum. Vamos lá, Diego. Então, roda um pouquinho para cima. Roda um pouquinho para cima. Aí vai ter um botãozinho amarelo ali, investir. Vou colocar R$400. Beleza? Sim. Deseja executar. Confirma. Agora, aí, olha só, na XP, quem está abrindo conta, tem 2 senhas. Uma é a senha mesmo de acesso, e aqui é a assinatura eletrônica, que é uma que é enviada por e-mail, já um número fixo ali que você nem pede para trocar. Se quiser trocar, pode trocar, mas é um código que foi enviado. Todo investimento, a gente vai precisar dele desse código aí, tá, Diego? Se você souber, enviado por e-mail. Oi? Foi enviado por e-mail. Foi. Logo depois que você abriu a conta, ela manda um e-mail com a... Espera, deixa eu ver se eu acho aqui, só um pouquinho. Tá. Uhum. Vou interromper a tela para procurar aqui. Maria, então, enquanto o Diego tá vendo ali a senha, conseguiu enxergar ali onde que a gente vai começar as aplicações? Consegui. Tá. Gabriela também, Thalita, tá todo mundo junto? Tá. Nicole, a Nicole hoje não deu o ar da graça, né? Ela tá ali escondidinha, não sei se ela tá em casa, se ela tá na academia, me escutando. Rafael, não sei se você... Opa! Oi? Não, eu só falando que vou ficar escondidinho também. Tá. Maria, aí na próxima, se você quiser e puder, na hora da reunião, estar num computador, aí você compartilha a tela, tá? Se você não fez esse, a gente faz juntos aqui, porque eu acho que é uma forma legal de aprender, tá? Se já tem algum investimento, manda também para a gente dar uma olhada, a gente dá essa... Não vai ter, eu vou estar iniciando mesmo. Então tá, beleza. Então a gente vai pegar, a gente pode fazer uma hora aqui, a gente faz juntos, igual você está vendo aqui o Diego fazer. Tá bem. Diego, se você não encontrou... encontrou, né? Sim. Beleza. Eu posso só eu sei que você respondeu a Carol ali, mas eu atendi o telefone bem na hora. Então, se for para começar a aplicar pela Capitânia, é isso? Isso, Capitânia, aquele que a gente falou, aquele top crédito que, no caso da Capitânia, é o último ali, tá? Tá. E agora, ao decorrer da reunião, vai ser basicamente isso? É porque eu tenho uma entrevista agora. Não, beleza. Nós vamos fechar aqui, tá? A gente está com 1h30 de aula já. A gente vai fechar aqui, que eu queria matar todas as perguntas que foram feitas e fechar fazendo o investimento. Vamos deixar o dever de casa para a próxima reunião, mandar uma grana para lá para a gente fazer um fundo imobiliário ou um tesouro direto. A gente vai explorar cada uma daquela linha dos investimentos que a gente viu naquele gráfico lá inicialmente. Beleza. Diego, fechou. Tá? As aplicações, no fundo, eles são feitas sempre às 14h30, então vai ser liquidado amanhã. Se você entrar na sua conta até amanhã de manhã, vai estar com dinheiro lá ainda. A partir das 14h30 vai debitar essa grana e vai começar a render a partir de amanhã o dinheiro lá. Ok. É isso? É isso. Tá feito. Beleza. Show de bola. Beleza, então, gente?
Deixa eu tirar acompanhar foto aqui. as questões de ações da XP. Não é o mesmo, né? Oi, não entendi. Para ver questões das ações na XP não é o mesmo site, né? Ou é? Para fazer as ações? É. Não, é no Home Broker. Nós vamos usar. Por isso que, quando a gente for usar o Home Broker, a gente vai ter que marcar uma reunião entre 10 da manhã e 5 da tarde, porque é a hora que a bolsa funciona. E da mesma forma que a gente fez com o Diego aqui, a gente vai ter que fazer uma operação lá para aprender como que funciona o mercado, como que coloca uma ordem. São coisas simples. A gente faz 2, 3 vezes e depois a gente vai fazer as reuniões, pode fazer à noite e deixar o dever de casa. Olha, entra lá no Home Broker e faz sozinho investimento A, B ou C, tá? Mas a gente vai fazer alguma reunião mostrando aqui na tela o Home Broker. Beleza? Ok. Ó, vou tirar a foto, vou postar lá e botar no grupo, hein? Para vocês. Beleza, vou postar lá no Insta e botar aqui no grupo. Jean, suas dúvidas foram sanadas? Jean, tá me ouvindo? Sim, as dúvidas foram sanadas. Eu entendi bem ali as explicações de hoje, né? A forma correta de fazer a operação. Mas se eu tiver alguma dúvida, provavelmente vou fazer isso amanhã ou no feriado. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso te mandar Com certeza. Uma mensagem ali? Pode não. Cara, a evolução aqui da mentoria como um todo depende disso, de fazer as dúvidas. Teve uma dúvida, anota, manda no grupo. Se eu não responder, às vezes, porque vocês mandaram várias perguntas, e aí, às vezes você pode até falar, porra, o cara nem respondeu. Mas vocês viram que é muito melhor eu mostrando ali na tela a questão do CDI, porque se eu for explicar, é um texto gigante que vocês não vão visualizar. Então, às vezes eu prefiro, você vê que eu anotei todas as perguntas, botei ali no PDF e a gente passou por todas elas aqui, tá? Então, manda assim, porque senão daqui 6 meses você não vai passar na prova, cara. Aí já viu. Tá bom. Quem for reprovado tem que pagar. Quem for reprovado tem que pagar 3 vezes o valor da mentoria. Então, eu sugiro passar. Não, tem que ter. Nós temos uma meta aí, né? Que é fazer uma festa aí ao final desse curso, né? Com 5% da rentabilidade. Exatamente, isso aí. Tá bom. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço a vocês aí. Até mais. Até a próxima.